O STF decidiu que os contratos de trabalho autônomo, quando contendo caracterização específicas, não terão competência da Justiça do Trabalho e sim da Justiça Comum. Essa mudança segue um posicionamento consolidado em casos que envolvem contratos de natureza civil, como os de representantes comerciais ou transportadores autônomos, reforçando a separação entre as relações de trabalho e as relações de emprego. Sabemos que a competência da Justiça do Trabalho está definida no artigo 114 da Constituição Federal, definindo-a originalmente as relações de trabalho. Em contrapartida, o STF trouxe em seu entendimento interpretação de sua competência, limitando-a às relações empregatícias regidas pela CLT, sendo excluída nessas situações em que o vínculo se enquadra como uma relação autônoma ou comercial. Essa abrangência está limitada às relações de emprego, caracterizadas pelos elementos essenciais da relação empregatícia, como subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, conforme definidos pela CLT. Essa interpretação impacta diretamente o julgamento de contratos considerados autônomos, nos quais não há subordinação direta nem os demais elementos que configuram vínculo empregatício. O STF tem reiterado que contratos autônomos regulares não podem ser julgados pela Justiça do Trabalho, mesmo que estejam relacionados ao desempenho de uma atividade profissional. E que a Justiça Comum é competente para resolver disputas envolvendo contratos autônomos regulados por normas específicas, como representantes comerciais e transportadores autônomos. Essa posição foi destacada, por exemplo, no julgamento da ADC 48, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Essa lei regula o transporte rodoviário de cargas, permitindo que motoristas atuem como transportadores autônomos, desde que atendam aos critérios de autonomia previstos na legislação. O STF decidiu que essas relações têm caráter comercial e, por isso, devem ser tratadas na Justiça Comum, não configurando vínculo empregatício. Decisões importantes sobre esse tema estão em relação aos transportadores autônomos e representantes comerciais. Em relação aos transportadores autônomos, o STF, ao analisar sua competência, trouxe como entendimento que o vínculo autônomo, regido pela Lei 11.442/2007, deve ser tratado pela Justiça Comum, sendo a Justiça do Trabalho somente responsável pelo julgamento do período em que o vínculo foi regido pela CLT. E quanto aos representantes comerciais, a Lei nº 4.886/65 que trata sobre a relação entre empresas e representantes comerciais. Se comprovado que a relação respeita os critérios de autonomia, como liberdade na execução das atividades e ausência de subordinação, ela é considerada civil. Isso reforça que os conflitos devem ser tratados na Justiça Comum, não cabendo à Justiça do Trabalho intervir. O STF enfatiza que, para que uma relação seja considerada autônoma deve estar presente a ausência de subordinação. É necessário que haja autonomia na prestação dos serviços, como liberdade para definir horários e métodos de trabalho. Devem ser observados os termos das legislações específicas que regulamentam cada tipo de contrato, como as leis nº 11.442/2007 e nº 4.886/65. Se esses critérios não forem cumpridos, a relação pode ser desconfigurada como autônoma, levando a uma reanálise de eventual vínculo empregatício, o que seria a competência da Justiça do Trabalho. Com isso faz com que tenha segurança jurídica e delimitação da Justiça do Trabalho, garantindo maior coerência e previsibilidade na aplicação do direito do trabalho e do direito civil. A Lei nº 11.442/2007 regula o transporte rodoviário de cargas e permite que motoristas atuem como transportadores autônomos. O STF, ao julgar a ADC 48, reafirmou a constitucionalidade dessa lei, estabelecendo que, desde que cumpridos os requisitos legais de autonomia, como a posse do veículo próprio e liberdade na execução do serviço, a relação é de natureza comercial, não configurando vínculo empregatício. A Justiça do Trabalho não pode julgar disputas relacionadas a contratos autônomos firmados sob a regulamentação desta lei. Os contratos de representação comercial são regidos pela Lei nº 4.886/65, que também define critérios para o trabalho autônomo. Segundo o STF, relações que respeitam os termos desta lei, como autonomia para captar clientes e liberdade de horários, são consideradas civis e devem ser julgadas pela Justiça Comum. E apenas situações onde há indícios claros de vínculo empregatício, a subordinação, controle rígido das atividades, podem ser discutidas na Justiça do Trabalho. A orientação do STF deve ser feita de forma individual, sendo analisada a situação caso a caso, levando em consideração a existência de contrato formal e suas cláusulas, a efetiva prática de autonomia na execução do trabalho, eventuais provas que demonstrem subordinação disfarçada. A chamada pejotização, onde empresas contratam pessoas jurídicas para evitar o vínculo empregatício, é tema de grande controvérsia.
O STF reconhece que, se a subordinação estiver presente na prática, mesmo que formalmente caracterizada como autônoma, pode haver o reconhecimento de vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. No entanto, quando a autonomia é legítima, a Justiça Comum deve julgar as decisões do STF reforçam a distinção entre relações de trabalho autônomas e de emprego, atribuindo à Justiça Comum a competência para julgar contratos autônomos legítimos. No entanto, permanecem os desafios de interpretação em casos onde os elementos do vínculo empregatício estão disfarçados por contratos autônomos. Essa delimitação traz mais clareza ao sistema jurídico, mas também exige maior rigor na redação e na execução de contratos por empresas e trabalhadores. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo informações importantes como essa. Se ficou com alguma dúvida ou tem uma sugestão de tema, deixe nos comentários que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo, e lembre-se, conhecimento é poder.